Glória a Deus. Quantos amam a palavra do Senhor? Eu amo a palavra de Deus. Eu deleito na palavra do Senhor, porque é vida para nós. Amém? É o seu pão de cada dia. Quantos já, principalmente no jejum, você sai de casa sem comer nada? Aí na hora do almoço você não come nada. Chega à noite, você fica até passando mal, não é assim? Uma bambeza, fica fraco, fica nervoso, não é assim? Eu quando fico com fome, eu fico nervoso, estressado. Você fica com fome, não é? E o que você faz quando está com fome? Você vai lá e prepara algo para comer. Você abre a geladeira, você pega alguma coisa, pega um ovo, uma cebola, uma carne que sobrou, faz um mexidão e come, não é assim? Prepara um lanche, pede um iFood, porque você está com fome, você vai lá e se alimenta. Mas algo que o Senhor colocou no meu coração, que espiritualmente nem sempre é assim, por causa da acusação. Espiritualmente nem sempre é assim. Quando o crente não lê a Bíblia, o diabo logo começa a condená-lo. E aí, em vez de ele comer, em vez de ele ler, ele fica acusado e passa a não ler. Vai piorando a situação. Então, coloque a palavra de Deus como um alimento de verdade. Se você está sentindo fome, se você não tem lido a Bíblia, comece a ler. Não deixe que a acusação fique atordoando a sua mente. Leia a palavra, mate a sua fome. Deleita-te no Senhor, no banquete celestial, amém? Lê a palavra e aí o nervosismo vai embora, a fraqueza vai embora, o desânimo vai embora. Não é assim? Porque você teve força espiritual, energia espiritual. Ficou cheio do Espírito Santo. Talvez se você não tenha tido o hábito da leitura da palavra, comece hoje. Não deixe o seu espírito com fome, alimente-o diariamente. Amém, queridos? Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Olha que imagem linda, olha. A última chamada. O Senhor colocou algo no meu coração, estava vendo este avião aqui e eu lembrei de algo muito poderoso. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 2, a palavra de Deus diz assim: porque a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Sabia que quando você entregou sua vida a Jesus, recebeu o Espírito Santo, você recebeu uma natureza dentro de si, a sua natureza foi transformada, foi mudada, e uma nova lei está dentro de você. E qual lei que é essa? A lei do Espírito que produz vida. Então, funciona dessa forma. Esse avião, por exemplo, está nas nuvens aqui, nos lugares altos, não é assim? Então, há duas leis operando nele. A lei da gravidade, que puxa tudo para o centro da Terra, não é assim? Tudo que está no alto tende a cair. Se eu solto qualquer coisa, vai cair instantaneamente. Mas por que esse avião não cai? Mesmo que a lei continua operando sobre ele, a lei da gravidade, ele não cai. Porque há uma outra lei que é superior, que mantém ele nos lugares altos. Essa lei é a lei do Espírito. Dentro de nós tem ainda a carne, que produz morte. Então, se nós não tivermos uma vida na leitura da palavra, na oração, na comunhão aqui no culto, na célula, e comunhões como ontem. Ontem tivemos a comunhão na Praça Esporte, aleluia? Foi maravilhoso, não foi, irmãos? Então, os irmãos que estão envolvidos na leitura da palavra, na oração, na vida da igreja, ele está cheio do Espírito.
E aí tem uma lei do avião que chama propulsão aerodinâmica, que faz com que ele flutue. Amém? Ou seja, se você diariamente estar com Jesus, estiver com Jesus, uma outra lei vai estar operando em você, a lei do Espírito. Você estará cheio do Espírito, vivendo no Espírito, e aí o pecado, a morte, não terá poder nenhum sobre a sua vida. Você nem vai lembrar que existe pecado, nem tentado você vai ser. Amém? Porque a palavra fala, não deixeis cair em tentação. Em outros versículos fala, não deixeis que entreis em tentação. Você nem vai lembrar de pecado, de morte, nem de nada, porque você está operando numa outra lei. Essa lei faz você ficar nos lugares altos em Cristo Jesus. Aleluia! Essa lei faz você voar cada vez mais alto, rumo à glória. Mas aí o crente que não busca Jesus, não lê, não ora, não está em comunhão, o que vai acontecer com ele? É como se a asa dele começasse a quebrar. O motor dele vai parar. E aí a lei da gravidade vai começar a operar sobre ele. Ele vai começar a entrar em queda, até se afastar de Jesus e desviar dos caminhos do Senhor. Amém, queridos? Andai pelo Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. A carne é a lei da morte. Há uma lei que está te livrando da morte. Há uma lei que está te livrando do pecado. Essa lei é a lei do Espírito da vida. Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O Senhor, Ele está à porta batendo. E essa porta só pode ser aberta do lado de dentro. Você que pode abrir a porta para o Senhor, para que Ele entre. E o que Ele vai fazer quando entrar? Ter comunhão, intimidade, comer junto à mesa. Você vai ceiar com Ele e Ele vai ceiar com você. Na eternidade nós viveremos assim. Quando aconteceu o arrebatamento, a palavra de Deus fala que uns serão tomados e o outro deixado. E será dois trabalhando, um será tomado e o outro deixado. E serão duas mulheres moendo no moinho, trabalhando também. Uma será levada e a outra deixada. Vigiai, pois, e orai, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que vem o nosso Senhor. Se o Senhor voltasse neste momento agora, será que toda a igreja seria arrebatada? Você deu uma resposta, você está aqui. Você deixou que a chuva não te vencesse, nem a preguiça, nem o conforto, da coberta, do edredom. Não é verdade? Nossos irmãos, o Alisson, vocês moram na área rural, é mais difícil ainda, não é verdade? Tem que vencer a lama, tem que vencer a estrada de chão, Glória a Deus, vieram de longe, aleluia. Porque fome da presença de Jesus. Olha que poderoso isso. Vou fazer uma pergunta, eu sei que você já aconteceu. Uma vez você já perdeu o horário do embarque de um avião, de um ônibus, na rodoviária? Já perdeu isso? Já perdeu algum ônibus? Já perdeu algum avião? É muito ruim a sensação, não é? Dá um desespero, uma angústia, dá uma indignação. Imagina a situação, você está no aeroporto, prestes a embarcar num voo. Um voo que você preparou, uma viagem em família lá para os Estados Unidos. Aleluia. E aí você está lá no aeroporto de Confins.
as malas tudo pronta, a passagem comprada, uma passagem caríssima, um voo muito importante, mas você se distrai lá no aeroporto vendo as vitrines, né? Você se distrai conversando, e aí tem uma chamada dizendo: atenção, atenção passageiros, né? A última chamada para o voo. Aí você ouve a voz, mas aí você está lá distraído. Você continua olhando as vitrines, conversando, lanchando lá no... Porque você é próspero, aí você lancha lá na lanchonete do aeroporto. Amém? Fala amém. R$40 um pão de queijo, aleluia. E aí está lá a última chamada: se não comparecer, o portão será fechado. Em falar em alimentação, amém? Ontem nós tivemos uma cantina maravilhosa, hoje nós teremos novamente, aleluia. Amém? Nós vamos preparar aqui um estrogonofe maravilhoso, amém? Aleluia. E aí tem uma notícia lá, a última chamada: o portão será fechado se você não comparecer. E aí você perde o voo. E aí, choro e ranger de dentes, porque ficou fora, porque não entrou, não embarcou. E assim, é a voz do Espírito Santo. O Senhor nos chama todos os dias: venha ter intimidade comigo. Todas as manhãs, venha deleitar comigo. Eu estou batendo a porta, abre a porta, eu quero estar com você. E o Senhor está chamando pessoas: venha para um nível mais profundo de intimidade, venha fazer parte do meu reino, porque no dia do arrebatamento a porta será fechada. Aquelas virgens nércias clamaram: Senhor, abre-nos a porta. Ele disse: não tem jeito mais, não tem como, é impossível, afastai-vos de mim, porque eu não te conheço. Mas como assim o Senhor não me conhece? Ele conhece tudo. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, não é assim? Mas a palavra conhecer significa relacionamento de intimidade. Quantos já leu na Bíblia, lá em Lucas, dizendo que Maria não conhecia José? Ou seja, Maria não tinha tido intimidade com José. O Senhor conhece aqueles que têm intimidade. Então o Senhor está nos chamando, o Espírito Santo está chamando você, mas tem pessoas que estão distraídas, estão dispersas. E por isso que eu sempre falo aqui no começo: você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Aleluia! Você ouviu a voz do Espírito Santo chamando para o culto e você veio. Você embarcou nessa. Você embarcou, aleluia, na presença do Senhor. Você fez parte. Então, há uma chamada, essa chamada ela é pessoal. Sabe, olha aqui os nomes. Então, o Senhor chama você pelo nome. O seu nome está escrito no livro da vida, e todos os dias o Senhor te chama: venha fazer parte do meu reino. Venha liderar uma célula. Venha para o encontro com Deus. Venha fazer parte do Ativa. Venha para uma célula, aleluia. Venha para o louvor. Venha tocar um violão, venha tocar uma bateria, uma guitarra. Sempre há uma chamada pessoal. Deus chama você pelo nome. Quantos estão querendo nisso? Sabia que todos os dias nos aeroportos, pessoas não embarcam porque estão distraídas? Elas estão lá dentro do aeroporto e perdem o voo. Nós não perderemos o voo celestial, amém? Porque Ele nos chama para os lugares celestiais. O seu lugar é nos lugares celestiais, assentado com Cristo, acima de todo principado e potestade. Por isso eu coloquei
o avião como exemplo, porque a palavra de Deus disse lá em Isaías que até os jovens se cansam e se fadigam, mas aqueles que esperam no Senhor, sabe como é que você pode esperar em Deus? É esperar em oração. Esperar no Senhor é esperar em oração. O que esperam no Senhor renovarão as suas forças, levantarão voos com asas como águia. Aleluia! Sabe, impressionante numa águia? Todas as aves de asas de grande envergadura, eles não fazem força para voar. Você já viu urubu, águias, né, gaviões batendo muita asa? Não, você não vê. Você vê eles planeando com as asas abertas e subindo, 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 subindo. É assim que eles fazem. Quando nós estamos envolvidos no vento do Espírito, nós apenas abrindo as nossas asas, ou seja, quando você abre os seus braços para receber Jesus todos os dias, você começa a voar no vento do Espírito, sem força, sem cansaço, e vai subindo e subindo a lugares altos. É por isso que ele nos compara como asas. Mas agora a galinha não. Galinha bate muitas asas e o máximo que ela faz é um voo, né, de alguns metros. Não é assim? Esse dia eu vi um vídeo de uma galinha, não sei como ela foi parar lá. Ela estava no 15º andar. E ela olhou, ela pensou que era uma águia, né? Ela disse, vou bater asa aqui e vou voar. Tadinha. O que você acha que aconteceu? Morreu, coitada, porque ela não é águia. Ela bateu asa e aí ela foi com tudo no chão. E assim tem pessoas que querem ser galinhas, né? Ou seja, esforçam muito, mas não conseguem subir em lugares altos. Nós somos águia, amém? Nós apenas abrimos nossas asas e subimos no vento do Espírito. Glória a Deus. Em Gênesis capítulo 3, versículo 9, nós vemos desde Gênesis, o Senhor, Ele nos chama com um chamado pessoal. Olha o que Ele diz para Adão. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? Então nós vemos o chamado de Deus desde Gênesis. O Senhor falando, Adão, onde você está? Perceba que não é um homem que está desesperado buscando Deus. As pessoas não estão nem aí para o Senhor. Mesmo assim o Senhor todos os dias estão chamando por elas. É o Senhor que chama por nós. É Ele que nos chamou. Se Ele não tivesse nos chamado, até hoje nós estaríamos perdidos. Ele chamou você pelo nome. E você ouviu a sua voz. E você atendeu o chamado dele. E você está aqui. Você entrou para a vida eterna. Você não perdeu o voo. Perdeu o voo fala de perder a salvação. E uma vez que você ouviu a voz do Espírito e embarcou, você é salvo eternamente. Mas agora o reino que é 1000 anos, mesmo sendo salvo, algumas pessoas poderá não participar do reino, porque não multiplicou o talento, não estava orando e vigiando, não foi crente intenso e apaixonado, não foi fervoroso de espírito. E aí quando aconteceu o arrebatamento, haverá choro e ranger de dentes. Como estão percebendo? A salvação, ela é pela graça e ela tem a ver com a eternidade. O reino tem a ver com as obras e esforço e está relacionado a 1000 anos com Ele. Amém? Uma coisa é a salvação, vida eterna. Outra coisa é fazer parte do reino, 1000 anos para reinar com Ele. Como estão entendendo? A salvação é pela graça mediante a fé. O reino é pelas obras, é pelo esforço. São poucos que entram, porque o caminho é estreito. Como estão entendendo?
Imagina, todos os dias Adão tinha intimidade com Deus. Deus descia e conversava com Adão face a face. Só que teve um dia que Deus chegou no mesmo lugar e Adão não estava lá. Ele disse: Adão, aonde você está? Todas as manhãs o Senhor está lá esperando que nós tenhamos intimidade com Ele. Ele está lá no seu quarto, Ele está lá no lugar secreto. Mas será que nós estamos comparecendo? Às vezes, alguns acordam mais tarde. Às vezes, alguns estão tão cansados, desanimados, que passa batido. Ele não esteve no lugar secreto da intimidade. Principalmente depois do erro, do fracasso, da queda, do pecado. Perceba que o Senhor não disse para Adão: Adão, o que você fez? Adão, o que você fez, Adão? Às vezes a criança, quando apronta uma bagunça, o pai chega e fala: menino, o que você fez? Mas Deus não disse isso. Deus não está tão preocupado com o que você faz. Deus está preocupado aonde está o seu coração. Aonde está o seu coração? E o Senhor nos olha nos olhos. Intimidade está tão perto que Ele olha nos nossos olhos. Já conversou com alguém que quando você está perto dele, olhando nos olhos, ele está desviando o olhar toda hora? É muito ruim, não é verdade? Você está conversando com ele, ele está olhando para baixo, ele olha para o lado, ele olha para cima, mas nunca olha no seu olho. Tem muitos crentes que não estão olhando para Jesus. Estão distraídos, olhando para tantos outros lugares. Olhando para o trabalho, olhando para o problema, olhando para a crise, olhando para a doença, olhando para o medo, olhando para si mesmo. Mas nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Amém? Deus não estava muito preocupado com o que Adão tinha feito, porque o sangue dele é maior do que o seu pecado. Mesmo se você fracassar, mesmo que você pecar por acidente, o sangue dele é maior que o seu pecado e pode te lavar completamente. Então o problema não é o pecado para Deus, porque o pecado ele é levado na cruz, ele foi levado na cruz, ele é apagado, aleluia. O sangue dele cobre multidão de pecados. Agora a preocupação é: aonde está o seu coração? Aonde você está? Eu não quero estar distraído por aí, porque ele vai me chamar a qualquer hora. O chamado para o arrebatamento. E alguns vão perder o voo. Vão perder e não vão entrar no avião celestial, rumo à eternidade. Amém, queridos? Nós vemos também em Lucas capítulo 15, esse desejo, né? Pode voltar a Mateus 18 mesmo, vamos ler esse texto, olha que poderoso isso. Mateus 18, 14. Sempre houve o chamado do Senhor. Antes nós lemos, em Lucas capítulo 15, o Senhor tinha 100 ovelhas. E Ele contou uma por uma. Todos os dias Ele contava as ovelhas. Chegou um dia que ele percebeu que uma não estava ali. Ele poderia ter pensado: apenas uma ovelha, eu tenho 99. Diferença faz uma. Vou dormir tranquilo, vou descansar. Mas imagina, numa chuva dessa, num frio desse, né? Uma chuva, no frio daquela época, o bom pastor deixou as 99 no aprisco, guardada, protegida, e subiu as montanhas, na madrugada, procurando a ovelha perdida, porque o Senhor está preocupado aonde você está, aonde que os seus olhos estão, aonde que o seu coração está. Sabe, está
na intimidade? Está voltado para Ele ou está distraído com tantas outras coisas? O bom pastor foi buscar aquela ovelha perdida. Mateus 18:14 diz: da mesma forma, não é da vontade de meu Pai no céu que nenhum destes pequeninos se perca. O Senhor está sempre chamando o homem, chamando a todos. Mas quem está ouvindo a voz do Senhor? Segundo Pedro capítulo 3, versículo 9, diz assim, vamos ler também. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém se perca, que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor é paciente. Ele chama uma vez, Ele chama duas vezes, Ele chama três vezes. Só que o diabo coloca na cabeça de muitos que sempre terá uma chance. E eles pensam, deixa para eu servir Jesus quando eu tiver mais velho. Deixa eu buscar Jesus para valer quando eu tiver mais velho. Mas o Senhor não quer. Ele quer a nossa força agora, na nossa juventude. Ele quer o nosso fervor neste momento. É o dia de hoje que o Senhor está nos chamando. E quando de nós, sabe, quando nós vemos lá em Apocalipse, a mesma palavra, o Senhor dizendo, eu estou batendo a porta, não terá outra chance. Esse pode ser o último chamado. O último chamado é hoje. Todos os dias pode ser o último, a última chamada. Nós não teremos outra chance. Ninguém garante que amanhã estaremos aqui. Pode ser que Ele volte hoje na madrugada. Pode ser que Ele volte para alguém individual através da morte. A chance de servir o Senhor para valer é agora. Aleluia. Sabe, essa decisão ninguém pode tomar, a não ser nós mesmos. Filho não decide pelo pai. Quantas vezes nós já vemos mães orando, buscando ao Senhor? Ao máximo ela pode fazer isso, interceder, orar, isso é extraordinário. Mas a decisão é individual. A decisão é individual. Pode avançar, por favor, daí. Mais um. Sabe, essa chamada, ela é urgente. Filho não decide pelo pai. Pai não decide pelo filho. Mulher não decide pelo marido. Marido não decide pela esposa. Um homem não pode decidir pelo seu amigo. A decisão de buscar Jesus para valer, com todas as suas forças, com todo o seu coração, ela é individual. E Deus, assim como na parábola do banquete, Ele tem pressa. Ele diz, vai e chama os servos, chama os convidados, vá lá, sai pelos becos, pelas vielas e chamam eles, convide a eles. E eles deram desculpas, eles não participaram. O Senhor está nos chamando todos os dias. Será como nos dias de Noé. Noé, por 100 anos, enquanto construía a arca, ele pregava: entre na arca, o dia está próximo, haverá um grande dilúvio, haverá muita chuva. E o povo pensava, nunca choveu antes, nunca tinha chovido. Que papo é esse de Noé? Que conversa é essa? Ignoravam. E a Bíblia fala que nos dias de Noé eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca e a porta fechou. E aí o que aconteceu foi corpos boiando em meio às águas. Houve choro e ranger de dentes. Porque Noé estava chamando, Deus estava chamando através de Noé: entre na arca, embarque na arca, não fique de fora. E o povo distraído, comendo, bebendo, casando-se, casando um outro.
Mas o dia em que a porta fechou, aqui não era a porta do avião, era a porta da arca. Ela fechou e houve choro e ranger de dentes. Olha o que diz em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 2. Eis que agora o tempo aceitável, agora o dia da salvação. Nós estamos no tempo aceitável. Nós estamos no dia da salvação. Mas chegará o tempo em que a porta será fechada e não poderemos ser arrebatados mais. Haverá um tempo que as pessoas que não entregaram a vida a Jesus não poderá mais fazer parte da vida eterna. Porque o Senhor está chamando. Mas sabe como que o Senhor chama? Através de você. Você está convidando pessoas. Convide a elas para o encontro. Convide a ela, fala, não faça parte do encontro, não fique de fora do encontro, porque o encontro é uma oportunidade delas serem salvas. Quem sabe este encontro será o último, e depois o Senhor vai voltar. Quem sabe esse encontro será o último para alguém, e depois ele vai partir para, dessa para melhor. Nós não sabemos. Nosso trabalho é chamar. Então chame, convide. Chame as pessoas, convide as pessoas a fazer parte dos cultos, convide as pessoas a fazerem parte das células, chamem elas, fala para elas, olha, essa é a última chamada, você não terá outra chance, você não sabe se amanhã você estará vivo, então venha, faça a sua inscrição em nome de Jesus, amém? Isaías 55:6 diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Hoje, aqueles que chamam o Senhor podem encontrá-lo. Se você chamar Ele todos os dias, você vai encontrá-lo na intimidade. Busca Ele porque Ele está perto, mais perto do que você imagina. Ele está dentro de você. Aleluia. Amém, queridos? Olha, o Senhor está chamando você hoje. Hoje, Hebreus capítulo 3, versículo 7, estou terminando, fala assim a palavra do Senhor. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, que dia? Hoje. É amanhã? Não, é hoje. Se ouvides a sua voz, não endureçai o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Naqueles dias no deserto, o povo endureceu o seu coração, não entrou na terra prometida. Ou seja, ficou de fora. Eles não embarcaram na cidade prometida que manava leite e mel, porque eles endureceram o coração. O Senhor te chama também hoje. Hoje, abra o seu coração. Abre o seu coração para fazer parte de um reino que é eterno. Abre o seu coração para fazer parte de uma igreja apaixonada, vibrante, poderosa. Não apenas estar sentado nas cadeiras, mas fazer parte de uma liderança. Deus te chama para fazer parte de uma liderança, amém? Deus te chama para fazer parte, para poder pregar o evangelho, cuidar de crianças, de adultos, jovens, fazer parte do louvor. Se o Senhor está te chamando, você não endureça o seu coração. Terceiro, essa chamada exige uma resposta. Coloca, por favor, o terceiro ponto. Quando falamos da última chamada, significa urgência. Quantos lembram na escola? Quando você estava sentado na sala de aula e a professora chamava o seu nome, não é assim? Renê! Aí você falava, presente, não é assim? Jovens média, presente. Sempre foi jovem, né? Aleluia. Nunca deixará de ser jovem. Né? Jovem, presente. E aí, quando alguém faltava de aula, um coleguinha tentava dar o seu nome no seu lugar. Não é assim? Mudava a voz, né? Falando de tal, presente. A professora já olhava assim para saber se estava mesmo. Não tem como enganar. Não dá para enganar. Assim também, se nós não tivermos presente,
na nossa intimidade, presente todos os dias, com o coração aquecido, nós não faremos parte do reino. Amém? Sabe a boa notícia? É que você já faz parte da salvação. Aleluia! O seu nome já foi escrito no livro da vida e nunca será apagado. Mas Ele te chama a fazer parte de uma liderança, de uma obra maior, de fazer parte de um reino. Aleluia! A sua passagem já está comprada, ou seja, você já faz parte da salvação. A sua passagem foi comprada por preço de sangue, amém? O Senhor pagou o preço por você. A sua passagem foi comprada, o seu nome está escrito no livro da vida. Mas mesmo com a passagem comprada, alguém pode perder o voo? Pode. A sua passagem vai continuar valendo, depois ele vai lá e reprograma para um outro dia. Ou seja, a passagem está comprada, mas ele pode ficar fora do reino, porque estava distraído e não entrou no avião. Não é assim? Amém, querido? Hoje é dia de você carimbar o seu passaporte para os lugares celestiais. Fazer o check-in. Ou seja, eu estou aqui presente. A cada manhã, faça o check-in. Ou seja, estou presente na oração, Senhor. Senhor, eu estou aqui. Eu não estou conseguindo orar. Eu acabei de pecar. Eu estou mal. Eu briguei com a minha esposa. Eu briguei no meu trabalho, mas eu estou aqui presente, Senhor. Eu estou aqui na intimidade. Antes de dormir, fala: Senhor, eu estou aqui. Estou aqui, eu quero ouvir tua voz. Faça o check-in diariamente em nome de Jesus. Porque o tempo está correndo. O tempo está avançando. Nós não teremos muito tempo. O diabo quer convencer as pessoas que elas terão tempo de mudar suas vidas, que ela terá tempo de ajustar o seu coração, que amanhã ela poderá mudar de vida, mas o amanhã não pode chegar. O tempo é agora. O tempo é o hoje. Senhor, eu quero mudar o meu coração hoje. Terceiro, estou terminando por último, o chamado ele é claro. Olha que tremendo. É alto e bom tom, é claro. É claro. O Senhor fala no seu coração de uma maneira clara. Não há dúvidas quando o Senhor te chama. Deus está chamando pessoas ao nível mais profundo de intimidade. Deus está chamando você para fazer parte de um reino que é eterno. A fazer parte, sabe, de algo que é maior que você. É maior que a sua vida, do que os seus sonhos. É maior do que o seu trabalho. A fazer parte de marcar pessoas para Jesus. Fazer parte de uma obra. De estar liderando uma célula. De estar ganhando pessoas para Jesus. A cada dia Ele te chama com amor. Não perca a oportunidade. Hoje, esse chamado é para você. Um som bem claro e audível. Porque é a última chamada. Quero dar uma ilustração e vou finalizar com ela. Conta-se que certa vez houve uma conferência no inferno. E o diabo reuniu os seus demônios para ouvir deles qual é a estratégia que eles usariam para impedir que os homens fossem salvos. Quando ele deu a oportunidade, um demônio levantou a mão e disse: vamos sair pelo mundo e dizer que Deus não ama as pessoas. Aí todos os demais demônios aplaudiam, falaram: é isso mesmo, vamos fazer isso mesmo. Aí levantou o outro e disse, ele falou assim: olha, não, isso não é suficiente não, vamos dizer que Deus até ama eles, mas que o pecado deles é grave demais, de forma que Deus não pode salvá-los. Aí eles aplaudiram mais forte, assobiaram e falaram: é isso mesmo, muito boa a sua ideia. E aí, mas um outro demônio levantou e disse: vamos dizer que Deus ama eles, Deus tem poder para perdoá-los, mas eles precisam merecer o perdão. E aí colocaram essa ideia, até que se levantou o próprio Satanás e disse: vamos dizer para os homens que Deus o ama,
que Deus pode perdoar o pecado deles, que eles não precisam de fazer nada para merecer o perdão, mas vamos dizer a eles que eles não precisam de ter pressa, porque eles têm todo o tempo do mundo. E assim, as pessoas até sabem, mas elas acham que tem tempo, que quando elas estiverem mais velhas, elas vão entregar sua vida para Jesus. Porque o dia de amanhã eu resolvo. É igual o faraó, estava cheio de rãs. Moisés falou para ele: Faraó, quer que eu ore ao Senhor para que tire essas rãs hoje? Ele disse: amanhã. Imagina, ele preferiu ficar mais um dia cheio de rã na sua casa. O diabo está convencendo que amanhã dá tempo, mas não dá. Hoje é a última chamada. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, querido. Vamos orar ao Senhor. Estávamos condenados, mas Ele veio ao nosso encontro e nos deu vida. Ele nos deu vida, amém? Ele chamou você pelo nome. Ele bateu na porta do seu coração e você abriu essa porta. Mas hoje o Senhor te desafia a você chamar outras pessoas. Ele está chamando elas através de você. Quando vocês chamam elas, é Deus que está chamando também. Vamos chamar elas para o encontro. Vamos chamar elas para as células. Vamos chamar as pessoas para estar aqui no domingo. Todos os cultos em nome de Jesus. Porque amanhã pode ser tarde demais. Amém? Amanhã pode ser tarde. O portão dos céus pode se fechar. E haverá choro e ranger de dentes. Coloque a mão no seu coração.